Hora de falar sobre o Cruzeiro para repercutir uma informação que foi especulada nessa terça-feira. A notícia de que Pedrão, zagueiro de 21 anos de idade, formado na base do Cruzeiro e emprestado ao Avaí, interessa ao Porto. Conversei com um dirigente importante do Avaí para saber em que pé andava essa história. E essa pessoa me contou que, em primeiro lugar, é importante lembrar que o Pedrão não é titular no Avaí que disputa a Série B. O titular é o Jonathan, que esteve machucado e ficou de fora dos 2 últimos jogos. Até por isso, o Pedrão teve a oportunidade e atuou bem, ganhando destaque e elogios. Na atual temporada, são 17 jogos com a camisa do clube catarinense, empréstimo até o fim do ano. Segundo o Avaí, o Cruzeiro já procurou o Avaí para assegurar que não existiu nenhum contato do Porto e que a ideia é que ele continue em Santa Catarina até dezembro para ganhar mais minutos, para ganhar mais jogos, para que na próxima temporada possa ser aproveitado no elenco profissional da Raposa. Só para completar sobre o Cruzeiro e também de zagueiro, contar que o Olímpia do Paraguai negocia o retorno de Matheus Gamarra, zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense, mas chegou por empréstimo ao Cruzeiro. Está fora dos planos, tem sido pouco utilizado. Imagino que o Cruzeiro não vai se opor a essa negociação. Deixa eu começar aqui falando da goleada dos crias da Toca, hein? Na Toca 1, o Sub-20 do Cruzeiro fez 5-1 para cima do Grêmio. Um verdadeiro atropelo. 2 golaços de Juan Gabriel. Um do zagueiro Bruno Alves subiu alto e fez o primeiro. O Cruzeiro saiu perdendo, inclusive foi de virada. O Bruno Alves empatou. O Ryan Leles de cabeça também virou. 2 golaços do Juan Gabriel e depois o Cauã Batistella fechou o placar cobrando o pênalti. 5-1 para o Cruzeiro. Com a vitória, o Cruzeiro entrando neste momento no grupo dos que se classificam para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. 13 jogos até aqui, de 19 partidas, ainda restando 6 rodadas para o Cruzeiro buscar esta classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Um importante resultado hoje dos crias da Toca na categoria. Parabéns aí à molecada do Cruzeiro, principalmente ao Juan Gabriel. 2 golaços, tem aí na TV Cruzeiro para quem quiser acompanhar. O Cruzeiro aqui em Salvador, já estamos por aqui na capital baiana, o duelo com o Vitória nesta quinta, 7 horas da noite, Barradão, que deve receber um bom público antes aí da parada para a Copa do Mundo de Clubes. E o Cruzeiro vai chegar aí com praticamente o que tem de melhor. A única ausência, o Christian, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí é a dúvida. O Leonardo Jardim vai levar isso com certeza até o vestiário do estádio Manuel Barradas, o Barradão. Tem Eduardo, tem Marquinhos, tem o próprio Gabigol, ou surpreenderia ali com outro jogador, o técnico do Cruzeiro. O fato é que ele tem Vidalba retornando à zaga, o Vidalba formando a dupla com o Fabrício Bruno. Aí tem uma questão também. O William virou o titular na lateral direita ou o Fagner pode ser o escolhido? É uma outra questão. E aí vamos acompanhar. Agora, a questão envolvendo o Caio Jorge, a informação é que não será problema. Teve até um certo mistério, porque o Cruzeiro não informou nada sobre o treinamento, e aí o Caio Jorge, que chegou a ser dúvida aí por causa de treinos que ele acabou não concretizando, né? Fez trabalhos à parte, e o Cruzeiro resolveu adotar o seguinte mistério, ou uma cautela quanto às informações, mas o que a gente sabe é que o Caio Jorge está bem e deve ir para o jogo normalmente, até porque vem aproveitando este embalo importante neste momento da temporada, marcando seguidos gols, foi até escolhido pela CBF como o jogador do mês de maio, participou aí de vitórias fundamentais da equipe do Cruzeiro, então o Caio Jorge deve comandar o ataque nesta quinta-feira diante da equipe do Vitória. Lembrando que o jogo será às 7 horas da noite, diretamente aqui de Salvador, para trazer todas as emoções de Vitória e Cruzeiro, valendo a liderança para o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Gamarra, zagueiro,
não deve ser relacionado para este compromisso. O jogador está cada vez mais sem espaço no Cruzeiro, a diretoria buscando um zagueiro canhoto. O atleta foi alvo de alguns clubes. Segundo o Cruzeiro, ainda não tem uma negociação firme de saída, mas é fato que o jogador ele perdeu espaço e como o Cruzeiro busca um zagueiro canhoto no mercado, é pouco provável que o Gamarra cumpra o seu compromisso, o seu contrato, que vai até o final de dezembro, ele que veio emprestado pelo Atlético Paranaense. O Taylor está falando aqui, Samu, boa noite, você pode dar a sua opinião sobre o que o analista financeiro falou hoje do Cruzeiro na rádio da Band? Na verdade foi ontem, o César Grafietti, o Valu pode te ajudar, estou com medo. Não, o que o Grafietti falou, Samuel, a questão é que o Cruzeiro está mais endividado nesse momento do que com o Ronaldo, mas algo totalmente explicável, né? Ele até falou disso, o Cruzeiro melhorou o seu elenco, o Cruzeiro está fazendo reformas na Toca da Raposa 2 e se aconteceram os aportes, a dívida aumenta porque o Cruzeiro acabou adquirindo jogadores, mas todos os compromissos estão em dia. É porque a galera, ele que é um grande analista econômico, né, participou daquele estudo lá da Galápagos, eles preferem sempre as coisas com os custos mais, digamos, tangíveis, né, de serem controlados, Samuca, só para te dar uma explanação a respeito do que ele falou rapidamente, né? Falou mais a respeito do Atlético Mineiro, inclusive. Pois é, o Valu, eu até acompanhei uma entrevista do Pedro Júnior para TV Globo, né? Tá no Globoesporte.com. Quando a gente vai analisar o cenário do Cruzeiro, né? Claro que todo mundo sabe, e eles precisam ali, o Grafietti é muito bom nesse assunto, né? Ele precisa analisar um Cruzeiro que ele não pode fazer uma análise ali contando com o aporte do Pedro, né? A gente pode passar informação sobre aportes e que serão feitos aí ao longo dos próximos anos. O Pedro Júnior usa lá a seguinte expressão, né? Que o Cruzeiro, ele quer que o Cruzeiro seja sustentável daqui a 8 anos. E até lá, eles vão fazer aportes e aportes que já estão calculados. Eles já sabem que, tal ano a gente vai precisar fazer mais tanto, mais tanto, mais tanto. E à medida que precisa, foi um pouco a mais aqui, então vamos aportar. A família Lourenço está ciente disso desde o momento em que comprou, né? Então, quando tem o aumento da dívida, é que você não compra jogador um ou outro. A exceção aí foi o Fabrício Bruno, que o Pedro fez o Pix lá e bateu na conta do Flamengo 7 milhões de euros, que foi à vista. O restante é tudo parcelado. Então, o que aumentou de dívida realmente, claro, tem um processo ou outro ali que acaba a justiça deferindo e colocando dentro da recuperação judicial, porque é uma coisa muito nova ainda a lei da SAF no futebol quanto a isso de RJ, né? Mas o Cruzeiro tem a RJ totalmente controlável e que o Pedro já falou, inclusive, que se os credores quiserem, ele sapeca, você tem 50, toma aqui 25 e morre a dívida, ele está disposto a isso, caso os credores queiram, senão ele vai pagando aí de acordo com o que prevê a lei. Tem aquela dívida que o Ronaldo assumiu na SAF, né, e passou as tocas para a SAF, que é a dívida tributária, totalmente controlável também. Então tem os pagamentos que o Cruzeiro tem que fazer, que são as compras de jogadores, e isso vem sendo pago rigorosamente em dia, né? Aí direito de imagem, luva, tudo isso o Cruzeiro vem pagando e salário na conta até antes mesmo da data prevista, de 5º dia útil. Então, todos os compromissos estão sendo honrados, né? E o Cruzeiro não tem essa dívida, o que eles falam da dívida onerosa, né? O lado de lá tem uma dívida que ela vai sufocando porque em um ano, que é a dívida de curto prazo, né? Se você não pagar aquele valor no período de um ano, os juros vão comendo ali em cima. E o Cruzeiro não tem essa dívida tão alta. Então, a dívida da RJ, a correção de juros dela é baixíssima, né? E isso é um benefício que veio lá de trás com o Ronaldo, que foi um ponto importante. Claro que o Cruzeiro vai continuar fazendo aportes, porque precisa, porque quando o Grafietti fala ali, com as receitas que o Cruzeiro tem hoje, precisaria de tantos anos.
É exatamente isso. Precisaria se não tivesse aporte, né? Só que os aportes, eles são receitas que entram, né? De uma outra forma, mas entram. Então, o Cruzeiro aí tem todo um planejamento para ir melhorando a cada ano, né? E, claro, quando você conquista objetivos na parte esportiva, aí você vai melhorando a saúde financeira, né? O Pedro não quer ficar todo ano 300, todo ano 250, 300, 350 milhões, obviamente. Se vai para uma Libertadores, se o sócio aumenta, se consegue vender jogador, você dá um alívio ali no bolso da família, né, Valor? Certeza. E a ideia do Cruzeiro, né, para finalizar, como disse bem o Pedro, falei para todo cruzeirense ontem, imaginem o Cruzeiro em 7, 8 anos caminhando com as próprias pernas, a família Lourenço continua dona do Cruzeiro e falam assim: ah, não, o Cruzeiro está caminhando bem com as próprias pernas, mas além de caminhar com as próprias pernas, eu quero fazer um aporte para melhoria do time. E o time totalmente Aí é saudável. loucura. Aí é loucura. Só pensem nesse cenário, tá? E aí não tem nada. Só pensem nisso. Aí é loucura, como diz um amigo meu, é loucura misturada com doideira. Um sonho, falou aqui, com certeza, mas um sonho viável e possível. Porque todo mundo que está no Cruzeiro hoje, levando o Cruzeiro adiante, está ciente do que tem que fazer, dos aportes, estão sabendo de tudo, tá? Não tem surpresinha para ninguém. É bom deixar bem claro isso para o torcedor.